Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O Tiago tinha me passado, Tiago, capítulo 4. Se você puder abrir lá, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Você deve conhecer esse texto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Paulo começa com uma pergunta. Ele faz isso também no capítulo 3. A mesma coisa, perguntando, no versículo 13, quem entre vós é sábio e entendido? Pergunta. Ele faz isso também no capítulo 4, versículo 1, dizendo, de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? E aí ele faz mais uma pergunta, de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, no grego edoné, prazer, daí vem o hedonismo, esse prazer, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Então, foi esse o texto proposto. Ele está falando de onde vem guerras, de onde vem contendas. No capítulo 13, ele fala também de confusões. E ele diz, isso tudo procede do desejo de vocês, do coração de vocês, que ficam buscando prazeres. E, em outras palavras, ele está dizendo que cada um fica buscando o seu próprio interesse, o seu próprio desejo. Há um antropólogo, filósofo, René Girard, já foi muito famoso na década de 70, e ele diz que essa cobiça, esses desejos, nascem da mimesis. Mimese, ele usa essa palavra do grego, mais ou menos a teoria dele é que eu desejo o desejo do outro. E quando eu desejo o desejo do outro, isso gera contenda, isso gera facção. É mais ou menos o que Tiago está falando, porque nós temos bens escassos, os economistas sabem disso. Então, ninguém briga pelo ar. Você pode dar uma respirada aí, ninguém vai falar, respira menos, senão... Alguns a gente até tem medo quando ele respira, mas na maioria das vezes não. Ele pode respirar à vontade porque você tem muito ar, etc. Mas o bem escasso nós começamos a desejar, nós começamos a buscar e não tem esse bem para todo mundo. Não tem desse bem para todo mundo, o nosso irmão Tiago vai dizer, olha, exatamente daí. Vocês buscam os prazeres, os desejos. Vocês buscam essas coisas que não são eternas. E daí começa a gerar contendas, começa a ter inveja um do outro, e vocês chegam até a matar. Esse matar aí no grego dá bastante confusão, mas há uma tradução que é do Instituto Pontifícia Católico de Roma, que ele traz interessante, ele joga o matais e diz, vocês matam porque vocês invejam, ou de tanta inveja, de tanta facção aí, vocês matam. Vocês chegam a matar uns aos outros de tanta inveja, de tanta cobiça, de tanto desejo, de tanto querer o próprio prazer. Aí vocês fazem essa confusão toda. E quando eu meditava nisso, e aí eu queria que você abrisse Romanos 16, esse texto de Tiago é interessante, você começar a ler do capítulo 3, 4, ele vai falar depois da fé, oração e perdão, é muito interessante, mas eu fiquei pensando, puxa, não teria um texto que seria de forma prática? Não teria um texto que nós poderíamos olhar e que não gera essa facção, obrigado, que não gera essa contenda, essa briga toda, etc., E aí eu encontrei algo parecido em Romanos 16. Quem está escrevendo a carta aos Romanos é o apóstolo Paulo. E quando você começa a estudar o apóstolo Paulo ou suas cartas, a ideia é que ele era um cara extremamente dinâmico.
Ele levanta, batem nele, ele está com um morto, eles dão uma ajeitada, põe um band-aid, vai lá e continua pregando, aí vai, visita uma igreja aqui, visita outra, o navio naufraga, ele sai nadando, e sobe lá, diz, não, já estou seco, vamos, cadê onde é o culto? E ele é extremamente dinâmico. Não, você lê a vida de Paulo, diferente, por exemplo, do apóstolo João. Alguns começam até a pensar, João é o modelo mais oriental. Ele é o paizão, ele, olha, a gente tem que se amar um ao outro, nós gostamos um do outro, vem cá, irmão, dá um abraço gostoso. Ai, que delícia, aleluia, senta aqui, filhão. O que aconteceu, filho? E aí esse é o apóstolo João. E o Paulo não, o apóstolo Paulo é correria, não, tem mais 3 cultos ainda hoje, tem vigília, estão me esperando lá na vigília, preciso pegar um avião e tal. Vamos, mais uma igreja, ele vai assim, e cada um vai indo nessa pegada. E um cara que não tem tempo para nada. A vida de oração dele, mas que tempo ele tira para orar? Mas eu creio que Romanos 16, ele tira essa ideia. Quando eu li Romanos 16, me tirava um pouco essa ideia desse apóstolo que não tem tempo para nada, é empreendedor, corre para um lado. E principalmente eu acho importante, porque muitos se baseiam no apóstolo Paulo empreendedor, mas esquece esse lado do apóstolo Paulo revelado aqui no capítulo 16 da carta aos Romanos, que principalmente nessa modernidade ou pós-modernidade, como você quiser chamar, cada vez mais nós temos aí igrejas empresas. Ao invés de pastores, você tem gestores. Então você terceiriza ministério. Então no louvor vamos terceirizar líder de jovens, vamos buscar um líder de jovens com esse perfil. Precisamos de um pastor com esse perfil. E nós olhamos o apóstolo Paulo e dizemos, está vendo? É assim, porque o apóstolo usa estratégias quando ele vai aqui para Atenas, e aí a gente põe, se ele não pensasse, mas ele deveria ter pensado assim. Se Paulo não pensava, deveria pensar algo parecido com isso. Mas parece que Romanos 16 não é essa a característica do apóstolo Paulo. Eu quero usar algumas palavras aqui do grego, não porque eu sei, mas porque eu li, e aí anotei, eu sei que está no grego isso, tá bom? Então veja lá no capítulo 16, ele está dando as saudações pessoais. Ele saúda 33 pessoas pelo nome. Ele faz a saudação a 33 pessoas. Começa aí. Você teria 33 pessoas que você lembra das características, sabe exatamente quem é e você saudaria? Esse é o João. O João, nós fizemos muito pão no acampamento juntos no ano de 1989. Manda um beijão para ele. Olha, essa é a Maria, nós tivemos a igreja dela em tal ano, assim, assim. Paulo faz 33 nomes, lembrando nome a nome, da onde ele conheceu cada pessoa. A primeira que ele reconhece no versículo 1, e eu acho que esse é o antídoto para essa facção, inveja, pensar cada um em si mesmo. Ele diz, eu recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Aí, esse servindo é diaconia. Essa irmã, provavelmente, uma diaconisa, ainda que as igrejas que não aceitam diaconisa, não, diaconia é outra coisa aqui. Diaconia não tem nada a ver com oficialato. Por favor, quem é o avô dessa criança, por favor? O avô não deve estar por aqui, porque se o avô estivesse, repreenderia automaticamente. Então, ele está falando... Eu já falo no microfone. A gente vai chegando numa idade e nem para abrir mais garrafa. Isso há 40 anos atrás era na hora, agora está com defeito. É o inimigo que está usando essa tampinha aí. O inimigo quer atrapalhar, mas não vai não. Quer abaixar a nossa estima, mas não vai. Diz, essa irmã é uma excelente diaconisa, provavelmente ele conheceu lá em Atos 18, na viagem missionária, e ele vai conhecer a nossa querida irmã Febe. E no versículo 2, para que a recebais o Senhor, como convém aos santos. E eu fiquei imaginando como é que o apóstolo, ele recomenda alguém, ele chama a igreja e diz, pessoal, é o seguinte,
a irmã Febe, vocês tratem ela como convém aos santos. E eu fiquei pensando, como que é receber alguém como convém aos santos? Como é receber um santo na igreja? Eu acho que está tão desgastada essa palavra, santarrão, você acha que na ironia a gente vai desprezando alguns conceitos e destituindo alguns valores e perdendo o significado. Quem é aquele pastor, ou aquele missionário, aquele irmão que você diz, vamos recebê-lo aqui na igreja como convém aos santos? Alguém separado, alguém chamado por Deus, alguém que leva o evangelho de Deus com seriedade. Esse aqui é homem de Deus. Ficou tão avacalhado isso nos dias de hoje, que a gente não sabe como a gente trata um santo. A gente põe o cara num hotel e acha que santo que é santo fica hotel 4 estrelas ou 5. Ele é um homem santo de Deus, então tem que ser uma boa oferta. Ele é um homem santo de Deus, e aconteceu um caso comigo que eu fiquei chocado alguns anos atrás. Um pastor tinha um certo conhecimento, não era amigo, mas conhecido, ele me ligou e disse, olha, nós vamos ter aqui uma cidade do interior de São Paulo, vai ter o Conselho de Pastores, e eu sugeri o seu nome, mas ele queria um outro pregador, um que aparece na televisão, muito bravo e tal. Mas aí ele... O que foi? O que foi? Não. E aí eu disse, não, fica à vontade. Ele disse, Bito, e você teria disponibilidade nesse final de semana? Eu disse, tenho. Era para falar sobre isso e isso. Eu disse, tá bom. E como é que você vem? Eu disse, carro eu não posso, só tenho um, fica com a minha esposa, mas se tiver ônibus, porque eu não tenho avião. Tá bom, você paga a passagem de ônibus. E quanto você cobra? Eu disse, como assim quanto eu cobro? Não, qual é o valor que você estipula? Disse, não tem isso. Como assim, valor? Irmão, não, cachê. Eu disse, cachê? Irmão, mas como que funciona esse negócio? Eu nunca tinha ouvido, hoje eu já estou mais acostumado. E eu fui, ele disse, e dormi, tem aqui um hotelzinho. Eu disse, se tiver a casa de uma irmã, também posso ficar na casa de um irmão, né? Alguém da igreja. Não, a gente vai pôr você no hotelzinho. Mas só uma coisa, só para a gente ter uma noção, quanto você cobra? Eu disse, irmão, vamos fazer o seguinte, mais uma vez que você falar isso, a gente encerra o assunto aqui. E você vai atrás de quem você quiser. Não fica bravo. Eu disse, não, eu não quero mais esse assunto. Se continuar por aí, nós paramos aqui agora. Então tá bom, tal, não sei o quê. Aí eu fui, você ficou bravo, né? Eu disse, não, é um assunto... como assim, quanto cobra? Quanto cobra? Do que você está falando? E aí ele falou, não, sabe o que? Nós íamos convidar esse pastor, e ele cobrou R$5.000, não ficava na cidade porque não tinha o hotel 5 estrelas, tinha que ficar numa outra cidade, e ele viria só no sábado e falaria de manhã e iria embora. E quando eu disse que você viria de ônibus e teria a possibilidade de dormir na casa do irmão, todo o conselho de pastores olhou e disse, esse Bitum é picareta. Sério. Eu falei, você está brincando? Ele falou, esse Bitum é picareta. Pode ver que você vai querer marcar, ele não vem. Eu disse, eu que sou picareta? Ele disse, o pessoal falou que você é picareta. Palavra de honra. Ele falou isso para mim. E eles apostaram até o último dia. Ele disse, até ontem, antes de você chegar, ele disse, esse cara não vem. Por esse preço não vai vir. E o outro, 5.000, como não tinha, ele pediu um carro, especificou o carro que queria, parava no hotel 5 estrelas, de manhã o carro levaria ele, e depois ele pegaria o jatinho e ia embora. Então você pega um caso como esse do apóstolo Paulo, como convém aos santos, o que a igreja tem chamado de santos hoje? De homens e mulheres de Deus, os que cobram um cachê alto, isso é recepcionar um homem santo de Deus? E ele vai além, ele diz, olha, não só recepcionem ela, a acolham, e a ajudeis em tudo vocês ajudem a Febe, em tudo que vocês vier a precisar. Esse verbo ajudar aí é parastete no grego. É como se tivesse... Roberto, fica só um pouquinho em pé. O apóstolo Paulo diz assim, olha para eles. Parastete é ficar atrás e ajudar a ancorar, e se precisar você empurra.
Quando o Gualberto não tiver, eu parastete, eu o ajudo a caminhar e amparo se ele precisar da minha ajuda. Obrigado. Paulo diz, vocês a tratem como convém aos santos e ancorem essa irmã Febe. E quando ela precisar, vocês ajudem naquilo que for necessário. Porque essa irmã é uma irmã muito querida. Por quê? Olha como ele continua. Porque essa irmã, no versículo 2 ainda, ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Esse protetora no grego é prostatis. O que é prostatis? Ela é benfeitora. Quando chegava um forasteiro na cidade, um homem de bem da cidade, ele era nomeado benfeitor, um prostatis. Ele olhava e dizia, Gualberto, eu vou usar você de novo, me perdoa. Olha, o Gualberto aqui, ele é forasteiro, ele não tem ninguém, não conhece ninguém na cidade. Eu me responsabilizo por ele, eu vou ser o prostatis dele. Você pode ir lá na cantina, pega a camiseta, quantas você precisar, você vai lá, compra o pão que eu pago, se ele não pagar, eu pago. O hotel, pode ir no hotel e dormir, porque se ele não tiver cartão de crédito, eu vou passar o meu cartão. Essa irmã Febe tem sido benfeitora de muitos, inclusive de mim. Febe me ajudou. Eu cheguei a algumas cidades, a Febe olhou lá para mim e disse, aqui você pode deixar, Paulo, aqui você tem amigo, aqui você não é estrangeiro, aqui você não está sozinho, aqui você conta comigo. Eu não vou competir com o seu ministério, eu não vou competir com a sua liderança. O que você precisa de mim? Por isso vocês atendam também ela, vocês amparem a irmã Febe, vocês ajudem a irmã Febe, porque ela até me ajudou. Fora a diaconia dessa irmã espetacular. Ele lembra de cada característica da irmã Febe. Que irmã Febe, sei lá o que ela escreveu, mas essa mulher é uma mulher e tanto. Eu não me esqueci. Na correria eu não perdi o nome dos meus amigos. Na correria eu não passei desapercebido aqueles que me ajudaram. E ele continua no versículo 3, saudai também a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Meu amigo, que falta às vezes a gente sente de cooperação. De alguém que chega do nosso lado e diz, você está precisando de alguma coisa? Posso cooperar? Não, é que eu estava limpando aqui o salão, quer que eu te ajude? Priscila e Áquila me ajudaram. Não só me ajudaram, versículo 4, os quais, pela minha vida, olha lá, o que eles fizeram? Arriscaram, o quê? As suas próprias cabeças. O verbo aqui no grego é upetekam. Quando Paulo está falando que Priscila e Áquila arriscaram a cabeça, a ideia que vem é assim, olha Paulo, traga o prisioneiro Paulo que nós vamos pôr a guilhotina. Põe aí a cabeça na guilhotina. Chega a Priscila e Áquila, ei, pessoal, o que é? Virou aqui? Virou o estádio do Corinthians aqui, bagunça? Não, senhor. O que vão fazer? Não, ele está fazendo bagunça, é guilhotina, nós vamos matar. Ele disse, espera aí, se tiver que cortar a cabeça de alguém, essa cabeça é minha. Dá licença, Paulo, pode sair. Pode cortar, filho. Quem hoje poria a cabeça na guilhotina por você? Eu sei que são muitos, mas pense em 2. É muita gente, mas pense em 2. Gente que o facão vai passar e você diz, se tiver que passar o facão nele, vai ter que passar em mim. Priscila e Áquila arriscaram o pescoço por mim. Que evangelho que nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho que nós queremos? Quem são aqueles irmãos e irmãs que, se precisarem colocar o pescoço, eles colocam no nosso lugar? Paulo teve esse tipo de gente. Ele era empreendedor, corria, mas o dia que precisasse, ele tinha amigos como Priscila e Áquila. E ele continua. E olha, eu lhe agradeço muito a Priscila e Áquila. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Esse casal ajudou muito a igreja. Esse casal foi uma bênção. Versículo 5.
Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eu venho de São Paulo. Nós temos lá pequenos grupos que chamamos de confrarias. Essas confrarias são pequenos grupos que se reúnem. A dificuldade que nós tivemos de que paulistas abrissem a sua casa para que lá funcionasse uma pequena igreja, uma pequena comunidade, de gente que trocasse a palavra, cantasse um hino, orasse uns pelos outros, você não imagina. As nossas casas estão cada dia mais fechadas. São pouco abertas. Priscila Áquila diz, precisa de lugar? Está aqui minha casa aberta. Pode entrar que aqui vai ter um cultão, vai ser o reteté. Pode vir, fala língua estranha, profecia, visão. Aqui não tem problema não tenho medo do Espírito Santo. Não tem esse negócio aqui. Versículo 6. Saudai a Maria. Maria muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes. E aí também é uma outra coisa linda. O Andrônico e a Júnias são companheiros de quê? De prisão. Você está careca de saber, o Tiago mais do que todo mundo. Quando você tem muito dinheiro, prestígio, é jogador de futebol, um rico empresário, rapaz, o que você tem de arruma de amigo, de gente para tirar selfie com você? Gente para te consolar, orar, ir na casa, fazer confraria. Eu vou dar estudo bíblico para ele. Não, um agarrando o outro. Quem vai dar estudo bíblico para o jogador, para o empresário? Agora, quando o cara está na prisão, quando o cara diz, você viu que foi para a cadeia? Bispo fulano. Ixi, todo mundo sai de perto dele. Andrônico e Júnias, eles foram companheiros de Paulo quando Paulo estava no Cadeião de Itaquera lá. Foi assistir um jogo lá no Cadeião e ficou no Cadeião de Itaquera. Você imagina isso? Você ter amigos, não para um momento bom, mas como Júnias e Andrônico, companheiro de prisão. Pensa aí num companheiro de prisão. Um cara que chegou junto de você quando todo mundo saiu fora. Sem ser seu pai e sua mãe. Cara que te abraçou naquele momento e que era para pisar. Paulo, aquele empreendedor correndo, qual o antídoto para facções, contendas, invejas, ciúmes? Paulo, eu estou aqui porque eu teria inveja de você. Paulo, você é um homem de Deus. Paulo, conta comigo. O que você precisa? Você está precisando de troca de roupa? Está frio, eles estão te tratando bem? Eles estão te ajudando aí na prisão? Estão bagunçando com você? Posso ser útil aí na prisão? Cara que se mostra amigo na dificuldade, isso não tem preço. Isso se conquista caminhando, como o Ari falou aqui, com amigos que a gente encontra. Fica 2 anos sem ver, mas quando a gente vê, eles continuam amigos. E você jamais esquece. Hoje eu encontrei o Levi, lembramos de um amigo em comum, e eu disse para o Levi, rapaz, o que esse pastor me ajudou? O que ele foi bom, que saudades dele. Foi companheiro de prisão. A igreja precisa entender isso. Não é companheiro de televisão, é companheiro de prisão. Não é companheiro da boa vida, é da vida quando não está muito boa. Os quais, Andrônico e Júnias, e aí Paulo lança o adjetivo, eles são notáveis. Entre quem? Entre os apóstolos. Uma coisa é ser notável no meio do povo, então, mas entre os apóstolos, eles se destacam. Como nós precisamos hoje na igreja ter jovens notáveis. Pensa lá na sua igreja, qual é o jovem notável que se destaca? Aquele irmão que é notável, não porque ele comprou um HB20 e ganha todas as meninas, mas porque ele é notável no exercício da sua espiritualidade. Ele é notável no aconchego, no acolhimento. Ele é notável nas coisas de Deus. Ele é notável com os menos poderosos. Ele é notável com gente de prisão. Ele é notável com morador de rua, com menino de rua. Ele se destaca entre os notáveis. Ele é notável entre os notáveis.
Não é pouca coisa, não. Andrônico e Júnior é um desses casos. 8. Saudai a Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Esse negócio mexe comigo. Principalmente homem é reservado, pastor é reservado e meio. Dificilmente você vai encontrar gente que você vai abrir o coração. Você tem um amigo, com certeza você liga 3 horas da manhã e diz, cara, me escuta, eu preciso falar, e você literalmente vomita. Desculpa a palavra, mas literalmente vomita. E você tem a certeza absoluta que ele vai puxar a descarga e nunca ninguém vai saber disso, porque ele sabe que foi um momento difícil seu e você precisava falar com alguém. Ele precisava falar e você vomitou, ele puxou descarga e você sabe que nunca ninguém vai saber e ele entendeu aquele momento teu. Era um momento que você não estava bem, chegou o dia mal, você quer explodir, você quer amaldiçoar o dia do teu nascimento como os profetas. E não vai sair da boca dele, jamais. Tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você confessou, e ele sabe que no dia seguinte talvez você não estava pensando aquilo. Ele disse, desculpa tudo que eu falei, ele disse, nem lembro mais. Eu apenas, antes de deitar, orei um pouco por você. Você está melhor? É isso que me importa. É isso que eu queria saber. Paulo diz, esse cara é meu dileto amigo. Como cada vez mais nós estamos distantes de amigos. E eu tenho uma teoria, abre um parênteses aqui, depois eu fecho. Alguma coisa que eu tenho pensado, que cada vez mais nós estamos tendo contato com coisas que não são humanas. Cada vez mais Satanás quer nos desumanizar. A tentativa constante dele é que a criação não seja a criação, mas seja um borrão do que Deus criou. Deixa eu explicar melhor. Nós temos 5 sentidos que são humanos. Um deles é o tato. Então nós trabalhamos, não sei quantos já perceberam os últimos estudos, que o celular hoje é a extensão do corpo. Quando você esquece o celular, não parece que está faltando alguma coisa no dia? Você toda hora está procurando, e como que eu vou fazer sem o celular? Você fica apavorado porque você esqueceu o teu celular e diz, meu Deus, o diabo é sujo. E como é que pode, Satanás, seu maldito? Como que eu fui esquecer a extensão do corpo? Veja quanto tempo você tem contato com coisas que não são humanas. Computador, aí você chega no trabalho, põe ele aqui e já vai para o computador e para a tela. Tudo que nós mexemos, nós estamos perdendo o tato que é humano. Gualberto, mais uma vez. Mexer e dizer, meu irmão, você está bom? Por exemplo, hoje o Gualberto sentou do meu lado e me abraçou. Foi bom, foi curador, foi gostoso. Mas sabe o que nós estamos fazendo com o tato, e principalmente na igreja? Vamos supor que isso aqui é um auditório e ninguém me conhece. Eu estou vindo pela primeira vez, isso aqui é um curso que está dando. Aí eu estou conversando e chego aqui perto do Gualberto e diz, oi, como é teu nome? Hã? Você, nossa, que moça bonita. Como é seu nome, querida? O que vocês pensam de mim? Assédio. Será que eles já têm um caso? Está rolando, não está? Mas é. O tato deixou de ser humano. Nós estamos deixando de ter contato. Sabe o que o contato sugere para mim e para você hoje? Quando eu chego, osculo um homem, osculo uma mulher, e dou um beijo como convém aos santos, sabe o que a mulher ou o que o homem pensam? Ele está querendo alguma coisa, porque nós deixamos o contato físico. E hoje, para a gente, contato físico é sexo. Contato físico é sexo. Essa igreja é muita pegação. Isso aí é pornografia, isso aí é sexologia, isso aí é perdição, isso é mundanismo. Mas na Índia os homens andam de mão dada, na Rússia eles se beijam. Mas nós estamos ligando porque o nosso contato é contato com a máquina o tempo todo. O nosso odor já se perdeu, o nosso odor é globalizado. Qualquer hotel 5 estrelas no mundo tem o mesmo cheiro. Qualquer shopping que você vai é Chanel 5,
são os mesmos cheiros. No Nordeste, eu não sei se tem nordestino, mas a mãe chega e dê um cheiro aqui, filho, na manhinha. Dê um cheiro. Porque a mãe sente o cheiro da cria. Ela sabe que é o filho pelo cheiro. O nosso cheiro hoje nós perdemos. Quem já cheirou um Big Mac aqui? Ele não tem cheiro. Pode cheirar, já fiz o teste. Não tem cheiro. Não tem cheiro. O odor que nós estamos sentindo não é mais humano. Fazer um teste aqui com você para provar o que eu estou dizendo. Imagine 6 horas da tarde, você pegou ônibus lotado ou metrô lotado. Aí tem um pedreiro que desde as 4h30 da manhã ele está trabalhando no sol. Você está aqui, ele levanta a mão assim, segura em você ali. Que cheiro é aquele? Que cheiro é aquele? Pode falar, carniça. Aquele é um cheiro humano. Chanel 5 não é humano, é produzido em laboratório. O cheiro gostoso não é o cheiro de gente. O cheiro gostoso, aquilo é carniça, porco, vai tomar banho, corintiano, não precisa ofender também. Não precisa ofender também. Não vamos chegar tanto. Não vamos chegar tanto, ofensa. Mas... E veja, a gente está perdendo o tato, a gente está perdendo o odor. O odor agora é um odor globalizado, o odor agora é um odor que o odor humano é ruim e o odor do perfume, do laboratório, da engenhoca, da química, que é o gostoso. Nós estamos rapidamente perdendo os sentidos. Agora está na moda de novo Star Wars. E quem lembra do Luke Skywalker? Ele era um Jedi e lutava com a espada laser. E ele luta com o seu pai, depois no final que a gente vai saber que é o pai dele. Como chamava? Que falava... O Darth Vader. E quando eles estão lutando, tem uma cena que me chamou muito a atenção. Quando acaba a luta, e, claro, o mocinho tem que ganhar, né? O Luke Skywalker. E o pai dele cai, ele levanta a máscara e tem um rosto humano. E aí ele diz assim, não deixe que o lado escuro da força faça isso com você. O que o lado escuro da força fez com ele? Desumanizou. O exército dele era só de robôs, máquinas. O lado escuro da força desumaniza o homem e o trata como uma máquina. Nós, cada vez mais, estamos nos robotizando. Então isso que Paulo está falando de gente que arrisca o pescoço, dileto amigo, companheiro de prisão, diáconos, gente amiga, gente querida, gente que a gente cheira. Opa, o Gualberto chegou, estou sentindo o cheiro dele, que delícia, Gualberto, e chora. Isso não tem mais, a não ser que eu queira relação sexual. Aí eu pego o cheiro, mas ficar junto um com o outro, e só tem uma pessoa interessada nisso. Que haja inveja, que haja facção, que haja briga e principalmente desumanização, falta de afeto. Nos últimos dias perderiam o afeto. Uma aluna uma vez me falou uma coisa, me chocou. Ela disse, professor, o senhor falando essas coisas aí, eu estava falando sobre um pouco da desumanização da sociedade para com o indivíduo, e ela disse, gozado, estava terminando o ano, ela falou, eu vim do interior. E quando eu subia do metrô Santa Cecília, e eu vinha lá da Praça da Sé, eu via menino de rua, e eu olhava os meus colegas universitários. Eles viam um morador de rua, eles desviavam. Eu cheguei a ver um pular por cima de um menino de rua. Eu fiquei chocada com aquilo. Mas sabe que hoje, eu vindo aqui para a escola, para a faculdade, eu vi um menino de rua e eu pulei. E aí o senhor falando isso, eu comecei a pensar e comecei a chorar. Aquilo que está aceitado lá não é humano. Jamais pode ser chamado de dileto amigo, de companheiro. O que é aquilo? Aquilo é alvo do amor de Deus, mas nós estamos tão distanciados do que é humano, que até um ser humano a gente pula, passa de batido. E diz, poxa, põe esse talha em algum lugar. Põe esse bicho em algum canto, por que ele tem que ficar justo na rua que eu vou passar? O apóstolo Paulo vem e ressuscita esses valores, dizendo não.
Não se desumanizem. Não se separem, aquilo é humano. Se eu não me engano, John Milton, um lord inglês cristão, saindo com o companheiro, e aí tinha um morador de rua na época, um indigente, e aí olharam e John Milton apontou e disse: ali está John Milton sem a graça de Deus. Ele é um lorde todo, ele diz: ali está John Milton sem a graça de Deus. Quando nós estamos nos relacionando com o outro, que não olhando o próprio umbigo, inveja, facção, o resultado é a igreja. O que é a igreja? Romanos 16. Gente que está com a gente para o que der e vier. Você está na prisão, você continua sendo meu irmão. Você está servindo, nós estamos servindo junto. Nós somos cooperadores uns dos outros. Somos santos. Ancoramos um ao outro, não deixamos a peteca cair. Gente que a gente ama, gente que a gente anda. Versículo 8, saudai Amplíato, meu dileto amigo. 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e o meu amado Estaques. Qual foi o último cara que você olhou, ou irmã, e você disse, amado? Mas não falou aquele amado, disse, oi, amado, pastor amado. Ai, que alegria de vir aqui, pastor, o senhor. Pastor, que o senhor não sabe como está meu coração, de tanta alegria. Acho que vai me dar um negócio. Ai, amado. Eu estou falando amado, de você olhar, levanta que eu vou te dar um abraço, porque você é querido, cara. Você faz falta. Eu olhei aqui esse congresso, eu não te vi, você fez falta. Eu mandei um zap porque você é amado. Isso é igreja. Não tem nada a ver com a igreja eletrônica. Não tem nada a ver com a igreja empresa. É igreja de crente, de santo. De gente que põe o pescoço pelo outro. Versículo 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo aqui, provavelmente os historiadores dizem que é neto de Herodes. Mesmo Herodes imperador. Ele se relaciona com o rico e com o pobre. Eu sou amigo do neto de Herodes e sou amigo também do outro, porque eles são aprovados em Cristo. Versículo 11, saudai a meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. 12, saudai a Trífena e a Trifosa, que ainda não casou e não tem filhos, né? Poderia pôr aí nas gêmeas, Trífena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai o estimado Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Você percebe o companheirismo, o coleguismo de gente que está trabalhando em prol de uma causa, em prol de um reino. Todos estão falando, eles trabalharam no Senhor, a Trífona, a Trifosa, o Eustáquio, o Eurípides, todo mundo trabalhando nessa mesma causa. Nós não estamos com um espírito faccioso. Quem vai crescer mais? Quem vai ser o melhor líder? Quem vai ser a igreja do momento? Quem vai ser isso, aquilo? Quem vai ser o bispo ou o apóstolo? Não, é gente que trabalha, está movido no trabalho do Senhor. Quero sair daqui e trabalhar para Jesus. É isso que motiva, é isso que vai. E aí a gente conhece gente como a gente está conhecendo aqui. Gente como a gente, trabalhando. Versículo 13. Saudai a Rufo, provavelmente filho de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Cristo, por isso que ele era eleito ao Senhor, né? Um desvio aí, a predestinação veio. E igualmente a sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Veja o versículo 13, deixa eu dar uma parada, a mãe de Rufo. Paulo diz assim, saudai a mãe de Rufo, que tem sido mãe para mim. Eu até chorei quando li isso. Às vezes a gente, como líder, como pastor, que falta faz alguém que a gente chega lá na igreja e diz, pastor, fiz um bolo daquele que o senhor gosta. Sabe aquele bolo de chocolate que o senhor um dia comeu, o senhor disse na pregação que gostava, eu fiz aqui um bolo para o senhor. Porque a gente sai de um congresso disso, eu ouvi a pregação do Burjac está aí? Ele faltou, né? Foi muito empenho à tarde, ele não conseguiu chegar à noite aqui. E falava um pouco disso. Às vezes a gente critica, é verdade, os pastores, tem que criticar, tem que fazer tudo.
Mas quantas vezes nós somos essa mãe para o pastor ou para o líder, seja ele qual for? Cara, eu lembrei de você e trouxe aqui um cookies para você. Eu fico imaginando Paulo chegando na casa de Rufo e a mãe de Rufo dizendo: olha, apóstolo Paulo, o senhor não vai sair daqui, o senhor está fraquinho. O senhor está se alimentando? Ah, mas eu estou correndo demais. Você não está comendo direito, eu vou fazer uma gemada, senta aqui. Não, eu tenho uma visita agora. Não, vem aqui que eu vou pegar um agasalho. Está vendo que você está sem agasalho? Tem uma vitamina que eu vou bater uma gemada para o irmão. Não, irmão, não precisa, é que eu já estou lá na igreja, eles estão me esperando. Eles que esperam. Eu estou vendo que o senhor está muito cansado. Tira o sapato. Não, irmão, sapato não. Senta, eu vou pôr um almofadinho. E cuidar de Paulo, ou Paulo não precisava, ou você não precisa de uma mãe, de alguém que cuide de você, de alguém que seja mãe em momentos de intensa dificuldade, emocional, espiritual, física, gente que te hospeda em casa e cuida de você, gente que te tira um pouco de cena e diz: cara, se preserva um pouco. Você tá, porque a obra vai embolando, a gente vai indo, e não tem, dificilmente alguém pega no nosso braço, tira e diz: cara, você vai sentar e comer, vamos no médico. Amanhã eu estou marcando o médico para você. Qual foi a última vez que você fez isso com o seu pastor ou com o seu líder? Falar mal dele, tudo bem, isso já virou rotina, mas qual foi a última vez que você preparou um negócio gostoso para ele, pegou ele aqui e disse: pastor, vamos jantar hoje em casa? Pastor, eu recebi um dinheiro a mais aqui, escolhe uma pizzaria, nós vamos comer uma pizza. A mãe de Rufo era mãe para Paulo. Ele disse: ela não é só mãe de Rufo, mas é mãe para mim também. Mãe de verdade. Vamos caminhando, mais um pouquinho só. 14, saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas, a todos os santos que se reúnem com ele. 16. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Rapaz, quando você o vê, dá um beijo gostoso nele. Fala que fui eu, Paulo, que mandei. Mas dá um beijo de salá mesmo. E diz: ó, o Paulo não vê a hora de te ver. O apóstolo não vê a hora de estar junto com você. 17. Rogo-vos, irmãos. E aí ele começa nessa bênção final, que eu acho que cai lá em Tiago 4. Eu começo e termino com Tiago 4. Ele disse: olha, vocês precisam notar, aqui a palavra no grego é skopos, é você ficar atento, fazer uma esfera, um círculo, e ficar atento quem nessa esfera se mover de uma maneira diferente. Ele disse: olha, vocês têm que ficar muito atentos. Eu rogo para vocês, irmãos, olhe bem aqueles que provocam divisões. Ou essas divisões aqui no grego são obstáculos no caminho. Gente que a igreja está caminhando, ele vai pondo obstáculos. Põe uma pedra, joga um pedaço de madeira, põe taxinha. Ele diz: fiquem atentos, olhando para esses que colocam obstáculos à caminhada da igreja e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Sai fora desses caras. Esses caras são um encosto. Esses caras não ajudam em nada, não tem nada a ver aqui com esse amor, com esse carinho, com esse afeto, com essa dedicação. Eles ficam só criando divisões, porque esses tais não servem a Cristo. Eles não estão no serviço do reino. Eles não têm nada a ver com o trabalho de Febe, com o trabalho de Trífona, Trifosa, Priscila, Áquila, Eustáquio. Eles não têm nada a ver com esses caras aqui. É um outro tipo de gente. Eles não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. É uma fala mansa, sutil, que desvia a igreja do seu propósito. Começa uma vozinha aí que não tem nada a ver. Se afastem deles. Versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples
para o mal, a queraides para o bem. É um metal sem impureza, é o leite sem vinho. Ele diz, vocês têm que ter uma cabeça de simplicidade. E aqui tem muitos jovens, conversava com o Tiago agora à noite, a caminhada muitas vezes vai trazendo impurezas. Você vai ter decepções, frustrações, dificuldades, e aquilo vai amargando, trazendo impureza, colocando vinho com leite. É essa a palavra no grego. É colocando vinho com leite. Por isso vocês se guardem disso. Mantenham a simplicidade. Mantenham um coração puro. Mantenham um coração simples. Mantenham um coração cordato em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Porque isso vem mesmo. Essa impureza vai tentar te distrair. Vai tentar tirar o teu foco, o teu scopus. E você vai deixar de notar e você vai se desviar. Aí daqui 10 anos, cadê aquele cara promissor? Agora ele está todo frustrado, chateado, não quer mais saber nada, porque fulano... E cadê o cara? Sumiu. Então note bem, guarde esse coração puro perante o Senhor. Jamais percam a alegria do altar. Esse pessoal está indo para fazer essas pataquadas porque eles perderam a alegria do altar. Quando se perde a alegria do altar, não tem mais o que se fazer. Eu tenho que inventar campanha, eu tenho que inventar brincadeira, eu tenho que inventar evento. Eu tenho que inventar qualquer coisa porque eu perdi a alegria de servir a Cristo. Eu deixei impurezas entrar no meu coração, eu misturei vinho com leite. E quando essas coisas entram no coração, se perde a alegria do altar, se sai da presença do Senhor, só resta evento. Aí a igreja precisa estar chamando de quando em quando a banda do fulano de tal, o grande pregador que vai e conta 10 piadas e lê um versículo. Ele desopila o fígado, é uma delícia. É uma delícia, ele não prega muito a palavra, mas ele tem história, ele vira um contador de história para entretenimento da igreja, porque a igreja perdeu a alegria do altar. Então para que altar? Para quê? A Bíblia se tornou pequena para eles, então eu quero mais. Aí o cara vai para o caminho, sabe Deus aonde. E muitos chegam a pontos que não tem gasolina para voltar. Então Paulo está dizendo, não perca esse afeto, não perca esses amigos, não perca gente que está levando Deus a sério, não perca de vista gente que vai ser coluna para você, vai ser companheiro, junto, lá perto. Eclesiastes 4, é melhor que sejam 2, porque se um tropeçar, o outro ajuda. E eu temo que nós, por uma série de questões, de provas, de situações difíceis, a gente vai se distanciando uns dos outros. A gente sai do caminho da solidão e vai para o caminho do isolamento. O caminho da solidão é importante, lá na solidão, você ter esse tempo com Deus. O isolamento não, é o pêndulo da espiritualidade. Sair da solidão e ir para o isolamento. A solidão é saudável, o isolamento não. Isso é Rinoen. Então tem esse tempo de solidão, onde eu estou no altar com o Senhor, e esse tempo que eu estou com irmãos, com a igreja, com a oração, com gente que me ama, com gente que eu amo. Quem é esse irmão amado que tem te acompanhado, que está junto com você? Não existe ministério solitário, exército de um homem só. Isso é bobagem. Esses grandes líderes têm se isolado, não caia nesse erro. Principalmente se Deus se prosperar, você vai achar que você é autossuficiente, que você pode liderar sozinho. Isso é bobagem, isso é armadilha satânica. Isso é contenda, é facção. O exército de um homem só não existe. Existem homens e mulheres amados do Senhor, lavados e remidos pelo sangue, que decidiram andar juntos, estão perto um do outro, se osculam, brigam, andam juntos.
mas não estão sós. Pensa aí qual irmão que você poderia hoje lembrar e dizer obrigado, Senhor, por esse irmão, porque o dia a hora que eu precisar, ele está ali. No meio 33. Vamos orar, por que você abaixar a sua cabeça? Eu falei assim porque o Espírito me incomodou, porque sabe lá o que Deus pode fazer com você, aonde Ele pode te levar, aonde Deus pode te conduzir. De repente você está sozinho e achar que esse caminho da solidão é o melhor caminho, isso é besteira, isso é bobagem. Outros já entraram e caíram e não voltaram. O caminho bom é estar no altar, sentir a alegria de estar no altar com Deus e estar com o seu povo, estar com o povo de Deus. Alguém um dia me falou, e é verdade, ele disse, olha, a igreja é como a arca de Noé. Provavelmente estava muito difícil estar dentro da arca, era o cocô do elefante, era o carrapato, a formiga, era o pernilongo que não parava de zumbi, estava tudo ruim. Mas pior estava lá fora. 1000 vezes pior estava lá fora. É preferível estar nesse negócio fedido aqui dentro do que estar sozinho lá fora, sendo levado pelas águas. Breve o Senhor vem. Breve o Senhor voltará. E a nossa jornada terá fim. Nós não chegamos ainda em casa. Nós ainda não chegamos ao nosso lar. Não chegamos a Jerusalém. Por isso você que está cansado, pensando em parar um pouco, desistir, não para. Nós vamos chegar em Jerusalém. O caminho estreito e espinhoso ainda é o melhor caminho. O caminho largo, nós sabemos onde ele dá e é na perdição. Graças te damos, Senhor, porque tem nos chamado para o caminho estreito, espinhoso, caminho difícil. Mas graças a Deus por esse caminho, porque nesse caminho encontramos verdadeiros irmãos, encontramos cooperadores, encontramos diletos amigos, encontramos gente que arrisca o próprio pescoço pela gente, encontramos gente com essa ternura que o texto traz do apóstolo Paulo, encontramos gente como a mãe de Rufo, que cuida de irmãos como se fossem os próprios filhos. Senhor, no meio do teu rebanho, no meio do corpo de Cristo, que encontramos pessoas assim. Louvado seja o Senhor por ter chamado pessoas desse naipe, chamado pessoas como a mãe de Rufo, como Priscila e Áquila, como Febe, tanta gente que no céu nós vamos continuar abraçando e agradecendo, porque um dia o Senhor os chamou. Obrigado, meu Pai, porque temos a quem recorrer, a quem falar. O Senhor deixou amigos aqui na terra, deixou gente boa aqui na terra, e nós te louvamos, louvamos mesmo a Deus por isso. Em nome de Jesus. Meu irmão, continua com a cabeça baixa, os olhos fechados. Eu queria fazer 2 pedidos a você. O primeiro, que você, se você por acaso ainda lembrar, a pessoa que você ouviu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa que primeiro pregou, você entendeu, seja um pastor, um evangelista, um missionário, um irmão, eu queria que você agradecesse a Deus pela vida dele, mesmo que ele já tenha partido para o Senhor, mas louvar pelo trabalho dele aqui na terra, louvar porque ele foi operoso, pelo menos um ele resgatou, pelo menos um ouviu a mensagem do Evangelho pela boca e testemunho dele. Queria que você agradecesse a Deus por esse pastor, por esse líder, louvasse a Deus pela vida dele. E o segundo pedido, que você agradecesse a Deus, seja 1, 2 ou quantos irmãos ou irmãs forem, que você louva a Deus porque são seus amigos, aliás, diletos amigos, que você agradecesse a Deus pela vida dele, pela vida dela, e disse: Deus, realmente eu não estou sozinho, esse irmão é de pegada, esse irmão é muito bom tê-lo aqui, é muito bom tê-lo na terra, que irmão maravilhoso, é um irmão que chega junto, é um irmão que não me abandonou, não desistiu de mim ainda. Deus tem usado esse irmão, essa irmã.
Obrigado pela vida desse companheiro. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã, Senhor. Obrigado por esse povo que se reuniu hoje aqui, que irá se reunir amanhã. Obrigado por essa gente que o Senhor atraiu para si mesmo, para gozar das delícias do altar, da tua companhia, nosso Senhor e amigo. Um Deus que não nos chama de servo, mas de amigos. Ensina-nos esse companheirismo, ensina-nos essa pegada, ensina essa coisa gostosa que o Senhor fez por nós. Ensina a tua igreja, Senhor, a amar e caminhar e cooperar uns com os outros. Tira de nós a inveja, a facção, o olhar para o próprio umbigo, o olhar para os próprios interesses, desejar os seus próprios desejos, querer o melhor só para si. Tira isso do nosso meio, que não se nomeie tal coisa mais no meio do rebanho. Pelo contrário, um coopere com o outro, um arrisque a cabeça um pelo outro, um seja amigo um do outro, enfim, coisa de Deus, coisa do povo do Senhor. Começa pelos líderes, que haja um arrependimento dos líderes, de buscar concorrência, competição, facção, confusão, e que o rebanho entenda isso, que o Senhor nos chamou para sermos um com o Senhor, apenas um, não são muitos, um, apenas e tão somente um com o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo
abençoe.